Chegou o final de semana, hein, pessoal? E o Brasileirão avançando cada vez mais. Na semana que vem a gente já conta com a volta da Premier League. E aí vai ficar intenso o bagulho. Eu só digo pra vocês uma coisa, pessoal, gestão de banca sempre. Eu vi uma galera reclamando aí dos jogos da Copa do Brasil, mas na minha impressão parece que a banca de vocês está sempre em risco. Ela tá sempre em risco. 1, 2 dias que as coisas desandam, vocês sempre quebram. Então, assim, você não pode ficar dependente de 1, 2 dias ruins. A sua banca tem que conseguir passar por momentos ruins, porque isso é inerente a qualquer apostador. Então, se você está sofrendo com esse mal de 1, 2, 3 dias aí, quebrar a banca, é porque você está apostando muito mais alto do que você deveria. A sua banca tem que permitir oscilações, porque apostador, independente do nível, ele vai oscilar, ok? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as melhores análises do Brasileirão da Série A, da Série B e também dicas do mercado de finalizações, além, é óbvio, dos bilhetes que vocês gostam e aquela odd alta no final, beleza? Então vem comigo aqui e não esquece de deixar o like e recomendar os seus palpites também comentando, beleza? Juntos fazemos as melhores dicas e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. A melhor estratégia para entrar em campo é ter visão de jogo. Mas com tantas opções de bets, fica difícil escolher a melhor. É por isso que eu uso a conta Betpag. Uma conta completa, segura e sem impedimentos para que você deposite e saque como e quando quiser. Pix com cashback, onde suas transferências têm até 1% extra em suas apostas. É isso mesmo, fez o Pix e saiu na frente. É mágico que isso, né? Amigão. É o seu dinheiro em movimento. Peça seu cartão sem burocracias e faça compras em lojas físicas e online. Com o Vpag é fácil e você ainda ganha pontos a cada transferência para trocar por prêmios incríveis. Vem pra Betpag, a conta digital do apostador. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão, começando com o primeiro jogo do dia, Flamengo contra Mirassol. O primeiro contra o quinto. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é essa cotação baixa do Flamengo, 1,32. Eu sei que é o líder da competição, mas o Mirassol vem muito bem no campeonato. Já são 7 jogos de invencibilidade, mas vamos primeiro falar aí do Mengão, que vem de uma vitória diante do Atlético, mas de uma eliminação. O time subiu no salto, poupou no jogo de ida, perdeu, conseguiu vencer a volta. O Atlético jogou um bom segundo tempo, mas o Flamengo se segurou, mas nos pênaltis deu galão com o Everson fazendo a boa pro Galo. A gente ganhou no empate nulo aqui nesse jogo e eu fiquei feliz porque o meu Galo classificou. O cenário perfeito aqui para este torcedor que vos fala. O Flamengo chega pressionado um pouco para este confronto por conta dessa eliminação, embora todas as declarações, o planejamento todo está no Brasileirão. Pro jogo de hoje, o time pode ter algumas mudanças, já que Luiz Araújo e Bruno Henrique foram liberados e podem jogar aí pela equipe do Flamengo, disputando posição com o Gonçalo Plata e também com o Bruno Henrique. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no desempenho do Flamengo neste Brasileirão, nos jogos desta temporada aqui. O time tá invicto em casa nesse campeonato, jogou 9 partidas, venceu 7 e empatou 2. Em 1, 2, 3, 4 de 9 oportunidades, ele acabou cumprindo um handicap de mais de 1,5, mas os 2 últimos jogos não conseguiu cumprir. Do outro lado, a gente tem o impressionante Mirassol, que conseguiu vencer mais uma em casa, dessa vez diante do Vasco, mais um bom jogo da equipe do Mirassol. O time hoje vai ter a volta do Reinaldo, mas não vai poder contar com seu técnico, Rafael Guanais. Ele está suspenso aí e vai ser comandado pelo time auxiliar. O Mirassol, ele tá numa invencibilidade já de 9 partidas. Desempenho impressionante dessa equipe, que tem boa força física, técnica e um ataque poderoso. Chico da Silva fez um gol no último confronto, inclusive na nossa tripla de artilheiros o Hulk não jogou, a gente acertou Neymar e Chico, acertamos mais uma aí e estamos num desempenho interessante. O Mirassol também melhorou o seu lado defensivo, algumas partidas ele não está sofrendo gols e isso é um ponto interessante. Agora, o Mirassol ele cai de desempenho fora de casa, principalmente na questão das finalizações, ele tem produzido muito pouco, mas isso porque também ele tem feito alguns gols e aí a postura dele fica muito mais defensiva. Pessoal, eu achei as linhas do Flamengo muito altas nesse jogo, muito esticadas. Mirassol só perdeu 2 jogos até agora no Brasileirão, nenhum deles pelo handicap. Fez gol aqui em praticamente todos os jogos fora de casa, só não fez diante do Bragantino. Então é um time aqui que pode fazer um jogo difícil, até porque
chega mais inteiro fisicamente porque não teve o jogo no meio de semana. Vou recomendar para vocês aqui, handicap mais 1,75 do Mirassol. Se perder por um gol é tudo nosso, se empatar ou ganhar é tudo nosso. A gente só perde a dica inteira se o Flamengo vencer por 3 gols de diferença, já que se ele vencer por 2, metade da nossa bet ainda é reembolsada. Então acho que a gente está bem defendido aqui e o Mirassol pode muito bem ser uma zebra nesse confronto de hoje. Pessoal, pelo lado do Flamengo eu tomaria muito cuidado aqui com as finalizações, porque a tendência é que o time tenha minutagem aqui baixa, todos os jogadores, porque o Lino não jogou 90 minutos em nenhum jogo ainda, o Arrascaeta vem de lesão, também não jogou os 90, Luiz Araújo está disputando posição com Plata, então qualquer coisa pode ser que mude, o Pedro também disputando com o Bruno Henrique, então todo mundo aqui de frente está disputando posição, então só vale a pena pegar em casas que tem substituição mais. Qual que é o problema? As finalizações estão muito esmagadas para todos esses jogadores nessas casas, então pro lado do Flamengo eu não vou pegar nada de finalização não. Do lado do Mirassol, pessoal, eu vou pegar aqui pelo menos uma finalização do Lucas Ramon. Ele tá batendo essa média aqui tranquilamente nos jogos. Óbvio que fora de casa o Mirassol tende a jogar um pouco mais recuado e não finalizar tanto, mas o lado direito do Flamengo, ele tem propiciado chances aí para os jogadores do lado esquerdo. Então, o próprio Guilherme Arana no último jogo finalizou 2 vezes. No jogo anterior, o Scarpa pelo lado esquerdo finalizou 2 vezes. O Coelho chutou a gol no último jogo e no penúltimo também conseguiu finalizar 2 vezes. Então, esse lado esquerdo do time, que é o direito do Flamengo, tem cedido chances aos jogadores e o Lucas Ramon, como lateral esquerdo, pode ser que finalize. A gente só precisa de uma dele aqui e que sob substituição mais fica interessante e é a minha dica para esse jogo. Segunda partida do dia, pessoal, nós temos aqui o São Paulo Futebol Clube recebendo a equipe do Vitória. E o São Paulo quer que o Vitória pague o pato aqui desta eliminação na Copa do Brasil. O São Paulo não perdeu a classificação diante da equipe do Atlético Paranaense na volta por conta da expulsão. Perdeu na ida com aquele gol no finalzinho que acabou sofrendo, deveria ter vencido por uma margem maior. Cap tem uma camisa forte, tem torcida e quando você tem um goleiro expulso com 3 minutos não tem planejamento. E ainda entra o Jandrei, que ainda toma essa pichotada, toma gol, ainda vai lá bater pênalti, enfim. Foi muito mal o Jandrei e agora não vejo mais espaço para ele na equipe do São Paulo. Mas o grande ponto também é que o São Paulo não tem esse super time aqui de 4 vitórias e nos últimos 4 jogos. O São Paulo tem problemas de criação, sofrendo gols aqui em muitos confrontos. Então, assim, não é um rolo compressor como todo mundo achou que seria. E futebol tem muito disso. Apesar disso, o time tem pontos positivos hoje, como a volta do Lucas, que vai ficar no banco e pode ser um jogador aí que vá atuar nessa partida. O Luciano e o André Silva fazem a frente e tem sido aí boas atuações desses jogadores. São Paulo em casa também é um time que ele sempre é favorito, né? Mas o desempenho também não tem sido avassalador. São 4 vitórias desse Brasileirão apenas, com 3 empates e 2 derrotas. Então olho aqui nesse super favoritismo do São Paulo. O grande ponto é que o Vitória é um visitante fraco e um time limitado na minha visão, não venceu inclusive nenhum dos últimos 10 jogos. Hoje o time ainda tem problemas na defesa, o time ainda tem problemas na lateral, os 2 laterais estão disponíveis e pode ser que o time tenha que jogar aí um jovem de 19 anos, que é o Paulo Roberto, ou então, né, acabar trazendo aqui um ala para poder jogar aqui e fazer a vez. Mas desfalques no lateral direito, desfalques na defesa e o Vitória chega hoje aqui bastante questionado para este confronto. Pelo menos o lado ofensivo tem melhorado um pouquinho, com alguns gols, com finalização do Kaiser, com o Oswaldo conseguindo criar, mas hoje a grande tendência aí é que o time vá jogar de forma defensiva, tentando buscar os contra-ataques. O favoritismo do São Paulo aqui, ele é justo na minha visão, e o time tem boas condições de vencer, mas em 1,63 eu acho baixo pelo risco. Vou tentar buscar o São Paulo ao vivo aqui em 1,80. Se você tiver com um pouquinho de receio pelas atuações recentes do São Paulo, pode tentar esperar um menos 0,25 aqui em cotação de 1,72, que é interessante também. Mas para mim, o São Paulo vem para poder retomar o caminho das vitórias e explorando um Vitória frágil defensivamente com um ataque que não encanta tanto, principalmente fora de casa, São Paulo tem grandes chances de vencer aqui na minha visão. No mercado de finalizações, pessoal, vou recomendar para vocês aqui o Enzo Dias. Ele joga pela lateral esquerda e ele finalizou 2 vezes no último jogo em casa diante do Cap, e o lado direito do Vitória é o lado que está todo desfalcado, então isso pode influenciar com que ele tenha boas oportunidades aí e consiga finalizações, e nesse spot ele já conseguiu algumas. Uma finalização dele aqui do Enzo, 1,72, achei interessante, estou recomendando aqui para vocês Enzo Dias, pelo menos uma finalização diante do Vitória no jogo de hoje. Já do lado do Vitória, pessoal, eu particularmente não gosto de ninguém, linhas muito esmagadas para os jogadores de frente, que são os únicos que podem finalizar, Oswaldo e Kaiser, os outros todos
todos aí têm dúvidas, então eu acho que o Vitória, embora seja o time que consiga algumas finalizações, pegar esse mercado nesse jogo não é muito bom não. No terceiro jogo do dia, nós temos aqui o Bragantino contra o Internacional. O Bragantino pegou, ó, o avião de queda, meu amigo. Olha a quantidade de derrotas seguidas do Bragantino. Tá sendo aqui o pior time desde a volta do Mundial de Clubes, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas seguidas e várias expulsões, né? O time perdeu psicologicamente também. Teve um expulso aqui diante do Galo, 2 expulsos diante do Botafogo, teve expulso também diante do Bragantino, então, do Fortaleza. Então, assim, a cabeça do Bragantino, não sei onde está, para poder piorar. O time segue mais uma vez aqui com desfalques para o jogo de hoje. O Sacha não vai jogar e também o Ramires, Eric Ramires aqui, 2 jogadores que vinham sendo titulares na equipe. Além disso, né, o time já contava com outros desfalques, como por exemplo o Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, o Eduardo Mosqueira, Guzmán Rodrigues, o Hurtado, o Agostinho Santana, o Vinicinho e o Fernando. Eu alio muito essa queda do Bragantino, a ausência do Vinicinho. Ele vinha jogando muito bem e vinha sendo o motorzinho desse ataque da equipe com muita velocidade, e desde que ele saiu, o Bragantino não tem conseguido jogar tão bem assim. O Isidro Pita mais uma vez vai ser o jogador de frente, municiado aí pelo Nacho La Quintana e também pelo Lucas Barbosa, assim como o John. Esses jogadores aqui são os jogadores mais importantes desse lado ofensivo do Bragantino, que não tem produzido tão bem assim. É um time que defensivamente vem muito mal e isso não é de hoje. Agora, quem vem muito mal também é o Internacional. Conseguiu 2 vitórias apertadas em casa diante de Vitória e Ceará, venceu fora de casa o Santos e aí depois não conseguiu vencer o Vasco, foi eliminado pelo Fluminense jogando horripilante futebol. O jogo contra o São Paulo foi um horror e o técnico Roger chega bastante pressionado para o jogo de hoje. E por conta disso, ele vai ser obrigado a fazer algumas mudanças, até porque também está com alguns desfalques para poder montar o seu time. O Inter tem desfalques aqui no lado defensivo e também no lado ofensivo. Para o jogo de hoje, o time não vai poder contar com o Gabriel Mercado, que sofreu uma lesão, e também com o Richard, que teve um trauma. O Carboneiro sofreu uma lesão na coxa esquerda e deve ser outra baixa, assim como o Vitão, o zagueiro. Então o lado do Internacional, quando tem essas baixas no lado defensivo aqui, acaba sendo muito mais vulnerável. Este é um confronto, pessoal, de necessidade de vitória muito grande de 2 times que defensivamente se portam muito mal, que ofensivamente consegue produzir até um pouquinho aqui. Mercado de casa fora, finalizações aqui, os gols do Bragantino sobem muito, do Inter também, e a média de gols do Bragantino até sofre, mas do Inter também sofre muito. Mais de 1.5 ao vivo aqui, pessoal, eu acho muito bom. Acho que o mercado aqui, que 2 times que não conseguem sustentar suas vantagens, a partir do momento que sai o primeiro gol aqui, vai ficar muito movimentado, e ainda tem o fato aqui de que não dá para confiar em nenhum dos dois, né? Então como é que eu pego alguma coisa pro lado do Bragantino aqui? O time que perdeu os últimos 6, e pro lado do Inter, que tem sido péssimo também nos jogos no geral em nível de atuação. Então, assim, vamos no mais de 1.5 que a gente fica mais defendido para essa partida. E no mercado de finalizações, pessoal, tô fora aqui, não gostei da linha de nenhum dos jogadores e tô com muito ressalva de confiar em qualquer coisa para esses 2 times aqui. Fortaleza e Botafogo, pessoal, eu tô com bastante expectativa para este confronto, tá? Acho que o Fortaleza tem boas chances aqui nesse jogo e eu venho assistindo os jogos do Fortaleza e percebido aqui uma melhora nas suas atuações. Os 2 jogos em casa que fez sob o comando do Renato Paiva foram muito bons. Diante do Bahia aqui, o Fortaleza foi melhor durante boa parte do confronto, atropelou o Fortaleza. Essa derrota diante do Grêmio vai muito na conta do goleiro, que fez 2 pênaltis muito rápido e mata qualquer chance, né, da equipe. Enquanto o Corinthians, mais uma vez, conseguiu segurar. Então, o nível de atuação da equipe tem aumentado e o time pode contar aí com a volta do Moisés, importante jogador, atacante, que volta aí a ficar disponível para essa equipe, tá? Então ele vinha com participações boas nesse ataque do Fortaleza e pode ser uma opção para o jogo de hoje. Estou destacando também o Luca Prior, jovem jogador que tem conseguido finalizar, criar e cada vez mais moral com seu torcedor, e o ataque que ainda tem Marinho, Breno Lopes e Davidson. É um ataque interessante, esse time do Fortaleza aqui eu critiquei bastante ele, mas esse time que vai a campo hoje, ele é bastante digno aqui e pode fazer um bom confronto. O grande problema do Fortaleza está no lado defensivo, né? Um time que sofre muitos gols aqui e isso é um risco diante de um Botafogo que é muito sólido defensivamente. Mas, cara, hoje o Botafogo chega muito minado para esse jogo e, na minha visão, tem grande chance aqui do Davi Ancelotti
dele poupar muito aqui os seus jogadores, tá? Ele não vai poder contar, primeiramente, com os 2 zagueiros, já que o Caio segue fora por conta de lesão e o Barbosa está suspenso. O goleiro John tá negociando com o West Ham, então tá fora. No meio-campo, o Marlon Freitas cumprindo o protocolo de concussão por conta do choque e o Alan está suspenso. Então, o Montoro, o Arthur Cabral, pelo menos voltam aí à equipe titular e são bons jogadores para poder eventualmente fazer um bom jogo pela equipe do Botafogo. Outro ponto relevante aqui é o Renato Paiva, técnico do Fortaleza, que saiu muito mordido com o Botafogo. Então ele já deu várias declarações aqui que está muito imbuído para essa partida. O Breno Lopes destacou que ele conhece bastante a equipe, como ataca, passou. Então o Fortaleza está levando esse jogo aqui muito a sério, muito mais a sério do que o Bragantino. As cotações estão parelhas aqui no momento, possibilitando aqui o que para mim é a melhor dica, mais 0,25 do Fortaleza nesse jogo. Eu gosto bastante e vou recomendar para vocês. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou pegar aqui 2 finalizações do Luca Prior, odd 3. A gente já ganhou com ele aqui no último confronto que a gente conseguiu pegar e vamos tentar de novo. Jogador de meio campo na 365, substituição mais, então pode entrar jogadores que finalizam também, o próprio Moisés. Então pegar o Luca Prior com substituição mais, na minha visão, é interessante, porque a gente tem não só um jogador que está crescendo em participação, como também outros jogadores de frente que conseguem finalizar, como o próprio Pochettino, como eu falei com vocês, o próprio Moisés que está para poder chegar. Ainda tem aqui também o próprio Marinho. Cara, todos os jogadores de frente aqui do Fortaleza são jogadores aqui que podem entrar no lugar do Prior e eventualmente ajudar a bater essa linha aqui no jogo de hoje. Todos os outros têm uma linha um pouquinho esmagada aqui e é bom lembrar que o Botafogo se defende bem, então às vezes chutar de fora acaba sendo uma opção interessante. Do lado do Botafogo, vocês já sabem, né? Protocolo Montoro, né? Ele conseguiu finalizar aqui no último confronto que a gente pegou ele e no último jogo diante do Bragantino não finalizou, mas também não precisava. Então no Brasileirão, ó, de 2,10 para o jogador de frente como ele, que tem finalizado bastante, que vai ter espaços diante de um Fortaleza que cede muitas chances e tem de ter uma minutagem aqui que, embora não precise de ser dos 90 minutos, vai entrar jogadores de frente interessantes também. A gente fica tanto podendo entrar o Montoro, quanto eventualmente ele ser substituído por um próprio Savarino, por um Arthur, jogadores que vão complementar aqui na 365, ter essa opção, um odd 2,10, eu acho bem interessante. Estou recomendando para vocês mais uma vez Montoro, o nosso gabarito da rodada aqui toda vez. Para poder finalizar o Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Bahia recebendo a equipe do Fluminense. O Bahia pecou na pontaria diante da equipe do Retrô, passou um apertinho, mas acabou classificando, mas foi um jogo de domínio completo do Bahia aqui, foram 11 escanteios, foram 17 finalizações, faltou só o gol, e nesse cenário aqui o Lúcio chega muito questionado pela sua temporada, uma temporada muito abaixo desse uruguaio, né? Ele realmente não vem bem e a tendência aqui é que o William José seja o titular. Aliás, o William José hoje eu tô bastante de olho nele para poder fazer gol, para poder balançar as redes, para poder fazer aqui o time do Bahia rodar e desempenhar. O time tá com poucos desfalques aqui também, só os mesmos 4 que já estão há bastante tempo, então o Rogério Ceni já se habituou e o Bahia hoje vem numa quase que invencibilidade de 10 jogos, só perdeu aqui na Sul-Americana, onde não era o foco desta equipe. No Brasileirão tem sido um time muito sólido dentro de casa também, tem simplesmente 8 vitórias nos últimos 10 no geral, e no Brasileirão vem sendo um dos grandes mandantes também, teve só pequenos tropeços aqui, que foi diante da equipe do Corinthians, e vem de 6 vitórias seguidas. O Fluminense, por sua vez, fora de casa no Brasileirão, vem de 2 derrotas, perdeu 5 dos 8 jogos que disputou, e embora tenha classificado e jogado muito bem, mostrado que é um leão nas Copas este Fluminense, com boas atuações aqui do Everaldo, a tendência aqui é que o Renato poupe, mas não poupe pouco não, é poupe muito, colocando jogadores aí do Sub-20, poupando jogadores da defesa, até porque ele já não pôde contar no último jogo com o próprio, era o Thiago Silva e mais um da defesa, que eu esqueci o nome agora, jogou o Freitas e o Manuel. Só sei que o Fluminense está muito desgastado, muito por conta da idade de jogadores, pela sequência de partidas, pelo descanso ter sido menor desde a volta do Mundial. Então, o favoritismo do Bahia aqui eu gosto bastante. Então, possibilitando aqui o menos 0,25 do Bahia. Essa entrada aqui é excelente, tá? E eu recomendo a vitória do Bahia nesse jogo. Outra dica interessante, eventualmente, para você, a vitória do Bahia aqui, se gostar de cotação um pouco mais alta, o Bahia vai vencer o tricolor nesse jogo, tá? No mercado de finalizações, pessoal, o que eu mais gosto aqui, Jean Lucas, para dar pelo menos 2 finalizações
cotações, ó, de 1,95 na BetMGM, 1,18 na 365. Então já para o que você está fazendo aqui agora. Primeiro comentário tem o link da BetMGM, você vai criar a conta, dar moral para o nosso canal e aproveitar essa casa que está com um mercado de finalizações aqui muito acima de outras casas. Ela, KTO e Stake estão bem à frente nesse mercado de finalizações e a gente tem que aproveitar até que eles ajustem. Então essa cotação é muito alta para essa média dele aqui que ele está batendo, discrepância muito grande e diante de um Fluminense que tende a poupar, boas finalizações para ele aqui e eu gosto muito dessa dica, estou recomendando para vocês. Indo para a Série B, pessoal, eu confesso a vocês que eu não entendi essa cotação do América diante do Remo. O América, ele tá aqui na 16ª colocação, acabou de demitir o seu treinador, acabou de demitir o seu diretor de futebol, chegou outro, e o desempenho é simplesmente horrível. 6 jogos sem vencer, time tomando gols atrás de gols atrás de gols, e embora ofensivamente até esteja conseguindo render, não consegue ganhar de praticamente ninguém, perde todas as vantagens, toma um monte de gol, em casa já vem aqui de 5 jogos sem vencer, e aí você vai olhar aqui, hoje é super favorito diante do Remo. Cara, o Remo hoje é o 6º colocado, tá brigando pelo acesso, vem invicto aqui depois, antes da derrota diante do Ferroviária, mas isso é um percalço. É um time que fora de casa marcou gols em quase todos os confrontos, então assim, eu não consigo entender realmente esse favoritismo todo do América diante da equipe do Remo aqui. Fui procurar notícias do Remo, tá tudo certo lá, e para essa quantidade de gols marcados aqui, estão possibilitando ainda mais um do Remo, que pode perder por 1 gol. Cara, isso na Série B, nesse mercado, nessa discrepância aqui, eu nunca vi. Então assim, a não ser que a casa saiba de alguma coisa que eu realmente não sei, não tem lógica esse handicap aqui para mim, e vou no mais um do Remo nesse jogo. O Goiás busca se recuperar de algumas oscilações recentes aqui nos jogos, o time que vem liderando essa Série B, lidera, mas muito também por demérito. O nível técnico dessa Série B no geral é muito baixo. O Goiás não venceu os últimos 3 confrontos, tomou gols aqui em todas as partidas e agora tem uma sequência de 4 partidas em casa. Ele quer usar essas partidas em casa para poder alavancar os seus resultados na competição. O Goiás aqui, comandado pelo técnico Wagner Mancini, tem uma média alta de gols marcados e dentro de casa nesse Brasileirão aqui também é um time praticamente invicto, só perdeu 1 confronto. Então é um time que marcou gols aqui em todas as partidas e é um time que eu particularmente gosto bastante e acho que é um dos favoritos para poder subir. Tinha até destacado isso já no início do campeonato. Do outro lado, a gente tem aqui o Operário, que vem melhorando sob o comando do Alex, mas também devendo um pouquinho em termos de vitórias. Venceu 2 jogos em casa, conseguiu segurar os adversários fora, e isso assentado numa boa defesa do Operário, que embora tenha oscilado no início, foi assim desde a temporada passada. O lado ofensivo ainda tem que melhorar, né? O time vem de algumas partidas pouco inspiradas, mas aqui o cenário está totalmente desenhado, é sentar em cima de uma vantagem, tentar buscar um contra-ataque e eventualmente tentar punir a equipe do Goiás. As cotações aqui estão justas na minha visão, o que eu mais acho interessante aqui é tentar pegar um menos 0,25 do Goiás, mas é um risco porventura se tomar um gol, então assim, é um jogo que eu vou trazer para o live, tá? E recomendar alguma coisa lá no meu canal. A média de gols aqui é alta do Goiás, mas a média sofrida aqui me preocupa um pouco, e como o Operário tem boa defesa, eu acho que fica aqui num limbo de risco nessa partida. Para poder finalizar, pessoal, eu ia pegar aqui um dupla chance do Novo Horizontino contra o Volta Redonda, mas o Volta Redonda ele tá quase que invicto em casa, fazendo um desempenho muito sólido, vencendo praticamente todo mundo, e o Novo Horizontino titubeia demais fora de seus domínios. Então, para uma cotação de 1,55 é um limbo de risco muito grande, mas sim, eu acho o time do Novo Horizontino melhor, e eu acho que o time tem condições de roubar pontos aqui. Se tiver uma cotação de 1,70 ou mais, no momento que você estiver vendo o vídeo, aí pode pegar, mas 1,55 é baixo e não tem valor, e se não tem valor, estamos fora. Esses são os meus palpites para esta rodada do Brasileirão, no momento aqui que o Ferroviário está ganhando do Amazonas, e os golzinhos que a gente queria, eles acabaram saindo um pouquinho antes aqui. Vamos ver nesse Curitiba e Chape se a gente consegue ter o nosso green da rodada, beleza? Tem uma odd 33 que a gente mandou lá no grupo, ó, que era ambas marcam e vitória do Ferroviário e ambas marcam vitória do Curitiba. Quem sabe a gente não dá essa estrelada aí nessa odd 33, hein, pessoal? Vamos torcer, tá? No momento aí também tá passando na tela para vocês a nossa Big Odd do dia, e é a nossa super cotação. E lá no meu canal do Telegram, que tem um link no primeiro comentário fixado, e no meu Insta, @tiquinhoqa, você vai ter muito mais dicas, como a tripla de artilheiros da rodada que a gente acertou, a última, e aquelas big cotações que você gosta, além dessas aqui. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por ter me assistido. Não esquece de deixar o like, comentar com seus palpites também, para juntos traçarmos as melhores apostas. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!